Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nessa quarta-feira, a liturgia fala pra gente, né? Hoje celebramos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Peçamos-lhes em nossas orações sua paterna intercessão em nossas maiores dificuldades. Por isso, que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14 e depois o versículo 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então, hoje nós celebramos a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Rezamos na oração coleta que, na aurora dos novos tempos, Deus confiou a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Maria, que estava grávida pela ação do Espírito Santo, por desígnio do Pai, foi amparada por José, humilde carpinteiro e homem justo e fiel aos olhos de Deus. Então, falando da primeira leitura, a adoção filial de Jesus por José combina e ajusta ao Messias a linhagem davídica. Isso está expressado na leitura do segundo livro de Samuel. Um descendente da casa de Davi será suscitado para trazer a justiça e o direito ao povo e cumprirá as promessas divinas. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16, depois o versículo 18 a 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16, depois o versículo 18 a 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Então, aqui, na segunda leitura, na carta aos Romanos, São Paulo fala aqui, contra toda humana esperança, ele firmou-se na fé. Então, que nós possamos depositar a nossa fé em Deus e dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do Evangelho. Ele que deu seu Filho para salvar a humanidade. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia. Então, que nós possamos dar testemunho disso a todos e que nós possamos sempre anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo e sempre depositar a nossa fé nele e fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21 e depois o versículo 24. Mateus, capítulo 1,
versículo 16, depois o versículo 18 a 21 e depois o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, o texto evangélico, segundo Mateus, narra a origem divina de Jesus. Nesta solenidade, o destaque está na figura de José. Ele recebe a mensagem do anjo do Senhor em sonho. Maria não é uma adúltera, mas conceberá pela ação do Espírito Santo, aquele que salvará o povo de seus pecados. José fez como o anjo do Senhor havia ordenado. Acolheu e cuidou de Maria, e como pai, amou o filho Jesus que estava prestes a nascer. Então José se torna para nós um modelo e exemplo de pessoa atenta e fiel aos apelos divinos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.